A minha vida era uma vida simples, mas eu era muito feliz. Éramos felizes. Mais o meu marido, que foi o amor à primeira vista, fiquei apaixonada por ele desde que o vi. E durou 53 anos, pronto, faleceu há 2 anos e tem sido muito diferente. Pronto, tivemos um filho só, porque ele assim quis e eu sozinha não podia fazer nada. A minha família é pequena, tenho só um irmão que também está imigrado há muitos anos em França, o meu filho está imigrado na Suíça, é enfermeiro obstetra. Era uma vida com muitas dificuldades, com pouco dinheiro, não tenho vergonha de dizer, na altura era de escuros quando ele estudou, pedi 300 contos ao meu irmão para ele continuar os estudos, porque ele foi sempre um aluno excelente, foi sempre o desejo dele, seguir saúde, porque eu fazia graves depressões e então ele era bebê e dizia, mãe, quando eu for grande eu vou estudar e vou cuidar de ti. Pronto, foi uma vida simples, mas feliz, muito feliz. Posso dizer que fui muito feliz nos 53 anos de casamento. Não, acho que o amor que eles tinham por mim, o carinho e o apoio que me davam lá, que eles não queriam que eu estivesse, porque se eu estivesse triste ou um bocadinho constipada, fosse o que fosse, ai meu Deus do céu, não pode ser. Mas eu fui sempre alguém muito corajosa e muito lutadora. Não mudou nada, isto é, mudou sim, no positivo. O meu marido não tinha mais que me fizesse, o meu filho por telefone e videochamadas e o meu irmão também, mas o meu grande apoio mesmo foi o meu marido, porque era ele que estava presente. Nunca chorou à minha frente, que ele não era homem de chorar, nem era homem de dizer amo-te, nem nada. Disse-me uma vez, que eu pedi ao médico, diz-me uma vez que me amas. A sério, isso é Manuela. Que casal tanto, tu sabes bem que eu gosto de ti, mas eu quero que tu me digas. E ele lá me disse, pronto, à maneira dele, mas ele fazia de outra maneira, ele punha-se sempre em último lugar, primeiro estava a mulher e o filho, pronto. Isto só pode escrever. Ele era manteiga e o meu marido, quem eu vi, parecia um durão, mas não era manteiga. A partir do momento que se descobriu que eu tinha este problema, e devo de agradecer a ele, porque já em 2016, o problema que eu tive em 2017, quando se descobriu, eu já o tinha, que era muita tosse que não passava. E a doutora dizia, mandavam fazer o raio-x, é uma constipação, uma gripe mal curada. Em 2017, eu voltei a ter tosse, fui à médica, mais tratamentos, mais não sei o quê, mais um exame, sempre uma gripe mal curada. Então o meu marido dizia, isto não pode continuar assim, tanto é que fazíamos quarto à parte. Não adiantava nada, porque a casa, apesar de ter 3 quartos, sabe o que é, não é nenhum castelo. E ele disse, Manuela, tu tens que ir ao médico e só lhe vais dizer que vais ao neurologista particular, só lhe vais pedir se ela te passa. Caso eu peça exames complementares, se ela te passa. Eu fui lá, eu não parava de tossir, eu disse, eu só venho aqui para consulta. Então, eu venho pedir e comunicar com o médico particular, um pneumologista particular, caso ele me peça exames, a doutora me passa. O que é que ela faz? Até aí não era nada. E eu vejo, ela aconselhou-me um pneumologista, doutor Rocha, que por acaso até é o nome de família do meu marido, mas que não tem nada a ver, pediu para o Hospital de São Sebastião, nós pertencemos aqui ao Hospital Santa Maria da Feira, marcou muito urgente, e sabe, com aqueles lápis que escrevem grosso em vermelho, um círculo em tudo à volta, muito urgente, e aquilo tudo em vermelho. E cá com Deus comigo, só com a minha 4ª classe, eu disse, poça, como é que é? Até aqui não era nada, e agora já é muito urgente, e sublinhado. Bom, eu cheguei a casa, marquei para o privado, e tinha consulta marcada, só que um dia ou 2 depois veio uma chamada do São Sebastião. Encontrei a doutora Tânia Guimarães, não sei se eu ouvi já falar dela, quando ela me viu o raio-x autoral, perguntei relatório, eu não quero relatórios para nada, quero as imagens. 2016 já tenho aqui imagens, o que é que a doutora disse? Eu lá lhe contei. A segunda, a mesma coisa, ela ficou fula. Comecei de caminho a fazer exames. Até que chegou ao ponto que se descobriu. Então, a primeira, como é que se diz? Biópsia. As tecnologias no Portário da Boa Vista. É uma agulha que eles espetam ali no. Portei muito bem, até estive lá há pouco tempo, que o doutor disse, Dona Manuela porta-se muito bem. Bom, e quando lá fui buscar os resultados, fui lá buscar, mas eu por caminho tenho por mania de abrir os envelopes. É um tique. Abri um envelope e vi que era cancerígeno. Bom, eu chego ao carro, o meu marido ficava no carro, eu só lhe bato assim no... que era ele que conduzia, só lhe bati assim na perna direita, portanto, que eu sentei-me do lado esquerdo, e disse-lhe,
As palavras foram estas: estou feito ao bife. Ele olhou para mim, mas foram as minhas palavras: estou feito ao bife. Diz ele: não é bom? Não. Diz ele: não te aflijas, eu estou contigo. Parece que não, mas estas palavras encheram-me de coragem. Outro dia fui ver a minha pneumologista, a doutora Tânia Guimarães. Eu já chorava. Quando a vi, eu chorei. E ela veio ao meu encontro, abraçou-me. Aí é que eu fui uma verdadeira Maria Madalena. E depois começámos a... Ela começou a fazer ainda mais exames, não sei mais o quê. Só que depois, o esquerdo também tinha lá uma mancha. Fui a Coimbra. Eu estava na doutora Tânia Guimarães e uma prima minha, que é enfermeira, tinha telefonado para o hospital de Coimbra e arranjou-me. Eu tinha espaço de 2h30 estar com a Tânia Guimarães e chegar a Coimbra para ver o professor não sei das quantas. Para ver a... E ele disse: olha, pode não ser nada, como pode ser grave, apesar de ser pequeno, pode ser mau. E isto tem que ser analisado. Então, fiz uma operação, teve que ser, através da operação, foi aqui debaixo do peito esquerdo. Tiveram que cortar as costelas, não sei mais o quê. Quando eu recebi a notícia, aí sim, estava o meu filho, e o meu filho tinha vindo cá da Suíça, estava o meu filho e o meu marido, e os homens ficaram com as lágrimas no olho, mas eu chorei. Quando entrei no elevador já não tinha pernas para me segurar. E pronto, e a partir daí fui à doutora Tânia, e a doutora Tânia disse-me: olha, a dona Manuela vai ter que fazer quimioterapia. Quer continuar aqui no São Sebastião, quer ir para o IPO, ou por onde é que quer que eu a mande? As minhas palavras foram estas assim: doutora Tânia, deposito a plena confiança em si. Faça como se fosse sua mãe, sua tia, sua irmã. Faça o melhor que puder. Ela enviou-me para aquele anjo que é a doutora Ana Barroso. E eu creio que foi talvez a partir de maio de 2017, maio, junho, eu creio que foi por aí. Durante um ano andei a fazer a quimioterapia, de 3 em 3 semanas, que era um tratamento específico, que eu até me ria com as influências. Você não se engana com o tratamento, hein? Ai, não, com o seu é diferente de todo. Porque o meu caso, acho que é um caso raro. Para mim só bem coisas raras. Não, com o seu é diferente de todos. Ok, bom. Depois a dose diminuiu e depois fiz 6 sessões de radioterapia. Parece que foram 5 deste lado, do lado esquerdo, se a minha memória não me falha, e uma do lado direito. E desde então sou seguida. E está tudo a dormir, estão a dormir. E como eu costumo dizer à doutora Ana Barroso, eles têm que se portar bem, porque eles têm, cada qual estão no seu quarto privado, têm aquecimento central e têm ar-condicionado. Eu não lembro nada de rente, tenho que estar quietinhos. Está tudo bem. O que eu digo à doutora Ana Barroso é que não me deixe de mandar pelo menos uma vez por ano, ou então eu tenho que ter a receita boa à minha conta, para ver se eles estão a dormir. Que eu não quero que eles acordem, de maneira nenhuma. Como era um tratamento específico para mim, porque o caso é raro, pouco se estudava, o meu marido teve a coragem, naquela altura, de perguntarem, que eu fiquei um bocadinho chateada, que eu não queria saber. Perguntar se tinha cura. Deve gostar muito o médico dizer estas coisas aos doentes. E ela, com aquele ar triste, só abanou a cabeça e disse: não, senhora médica. Não. Nunca aconteceu nas minhas mãos. Aconteceu um caso ou outro, mas foi no estrangeiro. Certo. E pronto. Fui a um instituto a Barcelona, ainda ficou caro. Ofereci-me como cobaia à doutora que me atendeu lá. Ela levantou-se da secretária, da cadeira, e veio-me dar um abraço e dizer: meus parabéns, porque é raro as pessoas se oferecerem. Eu disse: pode servir para mim, mas mesmo que não sirva para mim, serve para os outros. Os primeiros dias foram muito difíceis. Eu lembro-me uma vez que me fechei no quarto de banho, face ao espelho, a gritar. Eu sou crente, não tenho nada contra as pessoas que não sejam. Eu sou crente, não sou praticante, depois que eu fiquei assim, a doutora Ana Barroso disse para não me meter em muito, onde houvesse muita gente, e então virem para o espelho e disse: oh meu Deus, porquê eu, que não faço mal a uma mosca? E de repente disse: e por que não eu? Eu não sou mais que os outros. E pronto, mas houve uns dias que me fechei no meu quarto, não comia nem bebia. O meu marido teve que chamar uma amiga que tenho desde que cheguei cá, desde 87, para ela vir lá, para falar comigo, para ver se me convencia a comer e a beber.
porque eu vou morrer, não vale a pena estar aqui. Mas depois disse, não, tu tens que... Aqui no Norte nós costumamos a dizer que temos que pegar no touro pelos cornos. E foi isso que eu fiz. E comecei a viver um dia de cada vez. E eu sinto-me, tirando os 75 anos que estão em cima do ombro, e eu sinto como se tivesse 40. Sim, ótima. Sabe, ao fim da terceira vez que eu lá chegava, sabe o que é que elas diziam? A segunda já ouvi, mas a terceira e depois a quarta. Hoje o dia vai correr bem. Eu ouvi aquilo várias vezes. Eu disse, se elas hoje disseram, vou perguntar o que é que elas dizem cada vez que eu entro na porta, ela diz, hoje o dia vai correr bem. Eu virei-me lá para uma enfermeira, já não me recordo o nome dela, e disse, porquê que vocês, quando vocês me dizem que vão entrar na porta, dizem que o dia vai correr bem? É fácil. A dona Manuela chega aqui, não só faz um tratamento, como está a ajudar os seus colegas que estão ao lado a fazer tratamentos também. Tinha que calhar sempre um à minha beira, um ou outro de cada lado, já dependia, que eu tinha que lhe estar a dar uma lição de, está a ver, a dar uma injeção para eles. Outros estavam na ponta a ouvir a minha conversa e eu no fim, quando eu me estava a vestir para vir embora, dona Manuela, não se importa passar por aqui. E eu lá passava e eu fazia a volta com quem anda a fazer o compasso por a Páscoa. A sério. Então perguntei a ela, disse, a dona Manuela chega aqui, está a fazer o seu tratamento, como os outros são todos tristes, a senhora não, a senhora ri-se, dá coragem aos outros, faz a festa, põe os foguetes e apanha as canas. E eu ia para lá como se fosse para uma festa, a sério. Vinha de lá assim um bocado amorronhada, mas não faz mal. Meu filho diz, mãe, eu sou de acordo que tu ajudes os outros, mas à condição de não ficares doente tu. Foi bom, sobretudo que nos primeiros tratamentos houve uma altura que a doutora Ana Barroso nos disse que aquilo do lado esquerdo, que a mutação tinha feito pequenitos. Aí eu saí de lá de rastros. E eu chorava, mas chorava mesmo. Mas passado o quê? Não sei, talvez mês e meio, ao fim de 2 ou 3 sessões, ela viu uma novidade que os pequenitos tinham sido embora. Ai, foi uma alegria. Não, Não, a doutora Ana Barroso, para mim, é assim. É Deus no céu e é a doutora Ana Barroso na terra. A sério. Tenho um grande carinho por ela. A confiança no médico conta muito. Aproveitar cada minuto que Deus me dá. Cada minuto do dia que eu me sinta bem, fico muito feliz. Mesmo, ultimamente tenho andado aqui à rasca das costas. Não sei porquê, deve ser a velhice. É o carucho. Manuela, mas isso não é nada. Tens 75 anos, aguenta e cara alegre. Aprendi a aproveitar tudo o que a vida tem de bom. E então tenho um filho e um irmão que só querem que eu ande a passear. Isto eu não posso andar, porque a reforma é pequena. E depois assim, o meu filho ajuda-me. Só para lhe dizer, os meus 75 anos, foi em setembro, vai agora fazer um ano, ofereceu-me um cruzeiro no Mediterrâneo de 7 dias. E, para cima de tudo, a minha melhor amiga que me resta de França, temos 10 anos de diferença, foi, antigamente ia sempre aquelas miúdas a segurar o véu, não sei se lembra desse tempo, ela foi a segurar o véu. E somos amigas desse tempo, veja lá bem, foi uma grande surpresa. E pronto, e mesmo o companheiro do meu filho, o meu filho vive com o rapaz, é gay, não tenho vergonha nenhuma de o dizer. Tenho um rico filho, um rico genro, e os pais dele são uns amores. E todos os dias me lembro que tenho este problema. Mas, Manuela, isto não é nada. Há quem esteja pior do que eu. Ai, até me estou a arrepilhar. Faz conta que foi um euro milhões que me saiu. Sei lá. Sinto-me feliz. Sinto-me bem. Não tenho palavras para descrever. Não tenho palavras. É como se fosse realmente um euro milhões que saiu uma lotaria, não sei. Manuela, cuida de ti. Porque eu ponho-me sempre em último lugar, ponho sempre os outros antes de mim. Eu estou sempre na cauda, está a ver? Se calhar não teria chegado a tanto. Porque foi erro médico. A minha médica disse, isto é erro humano. Porque quando ela viu que em 2017 já lá estava o segundo, ela disse, isto
Os médicos têm a mania de economizar dinheiro, nunca me esqueço estas palavras. E agora, não só o doente vai passar muito, como se vai gastar. Eu digo-lhe uma coisa, eu fiz tantos exames, eu acho que em todos os buracos que tem o corpo, menos um. Por tudo. Fizeram-me tantos exames de tanta maneira, que eu disse, se eu me safo desta, nunca mais me safo. Era incrível. Nisso a doutora Tânia Guimarães, ela não olhou o dinheiro. Ela não poupou o Estado. Que não desistam de lutar. Que tenham fé e que vivam um dia de cada vez. E que o amanhã será melhor. Eu acho que são poucas palavras, mas costuma-se dizer que um bom entendedor meia palavra basta. Têm que ter muita força de vontade. Têm que lutar. Os médicos ajudam-nos, mas se nós não nos ajudarmos, porque quando uma pessoa pode estar a fazer um bom tratamento, que foi o meu caso, mas se eu estivesse sempre ali amorrinhada, triste, a chorar, que não me alimentasse, que não saísse, que estivesse sempre fechada, aposto que o tratamento não me faria nada. Eu já não estaria aqui. Desejo a todas as pessoas muita, muita força de coragem, porque realmente, quando se ouve a palavra cancro, eu tenho pessoas na família que nem utilizam esta palavra. Eu digo a palavra cancro como digo, não importa que é, porque é o nome que tem. Sabes, aquela doença. Eu viro-me para a minha tia, para os meus filhos, mas que doença? Vocês têm a dizer cancro. Não é porque se diz que cancro que se vai ter. Claro. A gente tem, se tiver de o ter. Não há que não ter medo. Temos é que lutar.